Eu, quando estou nos projetos, gosto de estar de corpo inteiro e às vezes de alma inteira, sempre. E isso faz com que o dia, às vezes as 24 horas de cada dia, sejam poucas. Tua infância, que memórias mais distantes tens tu de Santarém? Se formos pensar Santarém, tu, miúdo, jovem, recordas-te que imagens tens? São memórias muito boas e, portanto, essa não é uma pergunta normal e habitual, mas que nos faz puxar aqui atrás. Mas são memórias boas de uma criança que viveu feliz. Tu jogaste a bola no estádio Caganita. Exato. Que era um campo pelado que havia ali bem perto ao pé das traseiras, exato. Tinha os meus bichos da seda e ia lá vender, já era prendedor na altura. Os casulos dos bichos da seda e as senhoras simpáticas. Conhecia os meus pais, os cavaleiros, davam-me ali uns na altura eram escudos, para eu ficava todo contente. Quando já estava numa fase em que tinha menos tempo para estar com a minha avó, havia sempre um dia da semana que combinávamos à segunda-feira. Eu não sabia que vocês sabiam dessa história. E ela adorava porque eu mandava vir pizzas. Ao longo da vida também fiz questão de dizer ao meu pai, porque foi com o meu pai que tive esse acidente. Acho que nunca falei disto publicamente, mas também sempre fiz questão de lhe mostrar que não me causou um transtorno maior, embora o acidente tenha sido difícil. Construímos estou-me a arrepiar, casámos, somos muito felizes, temos 3 filhos maravilhosos. E é uma história bonita. É que tu queres que seja um marco, a tua impressão digital sobre Santarém. Isso foi um erro, devia ter ficado ao lado dela. Aprendeste com isso? Aprendi que a família tem que estar muitas vezes em primeiro lugar, ter a confiança das pessoas para continuar. Se daqui a 4 anos não podemos fazer esta entrevista, porque não numa zona de Ribeirinha requalificada, de costas ou de barriga, essa obra vai ter que estar feita. E uma das obras imateriais que eu gostava também de mais deixar em Santarém era as pessoas sentirem amor a Santarém. Acho que quando tu ouvimos falar, ficamos a gostar mais de Santarém, todos. Acho que nesse aspecto é bom. Tu és um grande embaixador. Que é a rotatividade de quem lidera, aqueles que se querem eternizar nos lugares, até muitas vezes contornam as próprias leis que são emanadas pela Assembleia da República, que impõem limites de mandatos, mas deixa-me aqui tentar contornar a lei e vou ali ao concelho vizinho. Se convidasses alguém de fora e tivesses que levar a algum restaurante da cidade, a que restaurante levarias? Isso não é... João, Santarém bem te quer porque sou genuinamente apaixonado por este concelho. Bem-vindos a mais um episódio do Santarém Bem Te Quer. Hoje temos connosco alguém que conhece Santarém de trás para a frente e não só, porque a percorre todos os dias como Presidente da Câmara, mas também porque já o devem ter visto a passear de moto 4 ou a cavalo por algum dos cantos do concelho. João Teixeira Leite, ou João Chico, como carinhosamente é chamado pelos irmãos, nasceu em Santarém e é filho do sebejamente conhecido Sr. Teixeira e da Dona Maria Lívia, donos do emblemático restaurante A Grelha, onde se serve tradição com sotaque do Porto. Casado com a Carla, pai do José, da Leonor e da Sofia, João leva o serviço público muito a sério e nunca dispensa uma Coca-Cola, ou 2 ou 3, para aguentar o ritmo exigente. Tem 42 anos, é formado em Economia, mestrado em Gestão, e suspendeu o o doutoramento em Políticas Públicas que estava a frequentar. Soma ao currículo uma longa lista de cargos autárquicos, governamentais e sociais. É professor, orador e estratega, mas também dono do Romeu, da Julieta e da Sky, os fiéis amigos de 4 patas, que provavelmente o ajudam a descomprimir depois de dias de agenda cheia. Hoje vamos conhecer o homem por trás do cargo, o João que divide o tempo entre a Câmara e a família e, claro, perceber o que move este scalabitano que está a desenhar o presente e o futuro da nossa cidade. João, muito bem-vindo ao Santarém Bem Te Quer. Muito obrigado, é um gosto estar aqui convosco, cumprimentar a Filipe e ao Marco e agradecer o convite. E neste momento já estou curioso para saber como é que foram saber algumas das coisas que acabaram de dizer. Nós temos os nossos informantes. Estou a ver que sim. Queríamos te perguntar, com tanto peso nas mãos e decisões e responsabilidades e até a trela do Romeu e da Julieta, como é que ainda arranjas tempo para ser só pai, filho, marido ou simplesmente João? Simplesmente João, é o que eu tento ser todos os dias, seja no exercício das minhas funções,
Bem, seja no desafio maior de qualquer vida, que é ser pai e também ser marido e ser filho, mas tem que ser também muito sincero, como sou sempre. Este desafio, sobretudo nos últimos 12 meses em que estou à frente da autarquia, tem roubado muito dessa tarefa maior das nossas vidas, que é de podermos criar e constituir uma família. Sim. Os meus filhos estão a ser os mais penalizados. Que idade têm os teus filhos? O mais velho 13, 10 e a Sofia tem 2. Nós conhecemos esse desafio bem. Pois, é um desafio, e a Carla aqui tenho que mais uma vez sublinhar e reconhecer que ela tem sido uma grande mulher, tem sido um apoio excepcional, porque a tarefa não é fácil. Sim, e estou grato por todo o apoio que ela representa, porque é uma missão, porque também trabalha, tem a sua vida profissional e consegue dar um apoio extraordinário. Eu, quando estou nos projetos, gosto de estar de corpo inteiro e às vezes de alma inteira, sempre, e isso faz com que o dia, às vezes as 24 horas de cada dia, sejam poucas. E eles, de facto, muitas das vezes, é raro o dia que não acontece em que chego a casa e estão a dormir. Estamos um bocadinho de manhã, porque no tempo de escola consigo levá-los à escola, pelo menos 2 deles faço questão de os levar sempre, dividimos isso, eu e a Carla, mas depois é muito difícil estar mais tempo e, portanto, são os grandes penalizados, mas eu tento sempre falar com eles e explicar-lhes também é por eles, pelo José, pela Leonor, pela Sofia, pelos filhos e pelos netos do nosso concelho, que o pai está nesta missão, porque encaro como uma missão. Eu felizmente tenho carreira profissional, sou contra e digo frontalmente àqueles que vivem da política e que fazem da política carreira, e tinha a minha atividade profissional antes de aceitar o convite para estar como vice-presidente do anterior presidente Ricardo Gonçalves. E essa independência também me faz estar aqui de uma forma diferente, com uma entrega diferente, acredito eu. Mas, de facto, é uma atividade muito preenchida, porque estamos a transformar o concelho. Isto obriga... Nós temos visto, temos assistido à correria que é hoje em dia, ainda por cima agora estamos em altura de festas e romarias e festinhas e é difícil, é exigente conseguires conciliar exatamente as duas coisas, não só a tua atividade enquanto presidente, como candidato também, não é? Sim, eu diria que não é difícil, a palavra difícil pode colocar aqui um peso negativo à questão. É um desafio, é exigente, mas é muito gratificante. Falar com as pessoas, olhar olhos nos olhos, ouvir as pessoas, os seus anseios, as suas preocupações, as suas críticas, é de facto a principal consequência positiva que levamos dessa proximidade que é permanente, não é só aos fins de semana, mas de facto aos fins de semana temos uma agenda muito preenchida, porque felizmente existe hoje uma atividade das nossas associações, coletividades, juntas de freguesia muito rica. Essa atividade é muito importante para a dinâmica do nosso território, mas também durante a semana, ontem cheguei a casa à meia-noite de uma reunião que vinha de Alcanede, membros do Executivo tiveram noutras freguesias, porque queremos ter esta proximidade, estar junto às freguesias, das associações, das coletividades, construir as soluções em conjunto, olhos nos olhos e no terreno. Não somos um Executivo, e eu em concreto, de estar no gabinete fechado, gostamos de estar na rua em ação. João, da minha parte também, bem-vindo, é um privilégio estar contigo. Como tu sabes, era uma conversa que há muito estamos a combinar e a tua agenda não foi fácil de conciliar, mas tu desde o primeiro dia disseste que sim, que estaria presente, e cá estás, e fico muito contente por isso. Eu gostava então de recuar aqui um pouco, fazer aqui um pouco uma retrospectiva da tua vida em termos de... Tu nasceste em Santarém, tens 42 anos, és um irmão. Tenho 40 anos, não me ponho. Perdão, 42 é o Rui. Eu sei que estou com um aspecto mais o cabelo branco e o pouco cabelo já. Então, o Rui tem 42, 43. O Rui tem 44 e o 15 é 48. 3 em 3. Sou 4 em 4. 4 em 4. Curioso. 4 em 4. Como é que foi a tua infância? Que memórias mais distantes tens tu de Santarém? Se formos pensar Santarém, tu, miúdo, jovem, recordas-te que imagens tens? São memórias muito boas e, entretanto, essa não é uma pergunta normal e habitual, mas que nos faz puxar aqui atrás. Mas são memórias boas de uma criança que viveu feliz. Moravam onde vocês? É engraçado, estás-me a fazer essa pergunta que eu agora estava a pensar. Pois eu escrevi aqui, mas não sei se sim. Tu João Padre Rodrigues Ribeiro? Mas eu ia dizer na Rua dos Cavaleiros. Na Rua dos Cavaleiros, era isso que eu ia falar. Os Cavaleiros chegaram a ser dos teus pais. Sim, foram sempre, porque, portanto, os Cavaleiros vêm do meu avô, Joaquim dos Cavalos, que agora ao frequentar as freguesias percebo que ele era uma figura, já sabia isso, mas muito conhecida, ligada aos cavalos no nosso concelho. Ainda há uma semana estive em Valde Figueira e falei até com primos dele, que ainda estão vivos, pessoas que gostavam muito do Joaquim dos Cavalos, foi um grande homem
para a cultura e para as tradições do nosso concelho, que infelizmente faleceu muito cedo, eu não conhecia, minha mãe tinha 16 anos quando o meu avô, o pai dela, faleceu junto ali aos Cavaleiros, mas é engraçado que eu ia dizer, a minha infância foi feliz na Rua dos Cavaleiros, aquela rua... Você jogaste a bola no estádio Caganita. Exato, que era um campolado que havia ali bem perto ao pé nas traseiras, exatamente. Deu-se a capeta quando é a escola, se calhar agora. Toda aquela zona, Marco, e a Filipa Saurá se calhar disse melhor, era Olival, e a minha infância foi fazer muitas vezes cabanas, portanto isto parece que até não brincámos juntos, mas as brincadeiras eram... Não era dessa rua, mas era de uma rua próxima. Fazíamos cabanas pelaquela zona, as árvores, brincávamos, o Berlinde, às caricas, portanto todas aquelas brincadeiras. O Olival era uma zona perigosa, digamos? Não, nada. Portanto, toda aquela zona que vemos, da Rua dos Cavaleiros até ao Santarém Hotel, aqueles prédios quase que não existiam. Portanto, isto é um crescimento de há 30 anos, 25 anos para cá, essa zona habitacional, 30 anos. Eu lembro-me das minhas irmãs, que são mais velhas que eu, fazerem o percurso para o ciclo, portanto, o Colégio Andaluz. Sim, não havia. E era lama, tinham que ir quase sempre de botins, e apanhava-se pelo caminho folhas de amoreira para os bichos da seda. Curioso, exatamente. Que aquilo era nas traseiras, não era alcatroado, nas traseiras da Rua dos Cavaleiros havia uma fábrica, julgo de tecidos. Sim. Eu ia por pequenino, tinha os meus bichos da seda e ia lá vender, já era prendedor na altura. Os casulos dos bichos da seda e as senhoras simpáticas conheciam os meus pais, os cavaleiros, davam-me ali uns na altura eram escudos, para eu ficava todo contente. E vendia os casulos dos bichos da seda, já era empreendedor na altura. Achavas que elas e agora faziam fazer seda para fazer. Com aquilo faziam a roupa dali. Exatamente. Mas foi uma infância muito feliz. Então passaste em família, muitos a minha anos? infância. Na casa, ali vivíamos muito na casa que era da minha avó. Os meus pais com o restaurante ainda hoje têm uma vida muito preenchida. Portanto, a tua mãe é de Santarém, então? A minha mãe é de Valfigueira, de Santarém, Conselho de Santarém. O meu pai é de Celurico de Bastos. Minhoto ainda mais. Veio para a tropa, porque eu recordo da história. Veio para a tropa a Santarém. Santarém. Contou uma história que veio para esperto, ia ver ali uma Imperial aos Cavaleiros, conheceu a minha mãe, que era e é ainda muito bonita. E desde aí a minha mãe já estava a trabalhar nos Cavaleiros, que era o restaurante do meu avô, e o meu pai acabou por ficar com o restaurante e fizeram ali uma grande casa. Mas trabalhou porque ele trabalhou depois com ela, foi funcionário praticamente dela. Não, depois a minha mãe tem 2 irmãos e chegaram ali a um acordo de compra da parte, certamente, dos meus irmãos. Eu não vivia essa parte, mas foi com isso que construíram ali um restaurante que foi uma referência, porque ainda hoje se fala dos Cavaleiros, que era um restaurante que estava muito na moda e foi uma casa que tem memórias da Feira da Agricultura e do Ribatejo ali ao lado de uma casa com bastante dinâmica, e toda aquela zona vivia essas memórias, são as minhas memórias de infância da cidade, que vivia muito ali a Feira do Ribatejo. É verdade. Tenho boas memórias. Dessa parte das memórias dos teus pais, tiveste muito presente, percebo que o teu dia-a-dia era à volta deles, portanto, enquanto eles tinham um negócio, portanto, trabalhavas junto a eles, almoçavas num restaurante, imagino eu. Que mensagens, ou pelo menos que valores tu trazes hoje desse tempo, em termos de educação, tendo em conta que tiveste pais muito próximos de ti, portanto, eles estavam muito ocupados, mas tu estavas próximo, normalmente os pais estão a trabalhar fora, não é o vosso caso. Que memórias trazes deste tempo, em termos de atributo, em termos de educação, em termos de valores, João? Eu tive, há muito pouco tempo, talvez há um mês, a oportunidade de publicamente reconhecer isso quando apresentei a candidatura. E até emocionei-me, e vou fazer um esforço para que hoje isso não aconteça, não é que isso me cause qualquer transtorno, porque quando se fala com o coração é natural que a emoção também venha ao de cima. Mas estou muito grato, porque aprendi o valor da humildade, do empenho, do trabalho, da seriedade, e isso devo aos meus pais, porque foi assim que cresci, a ver que só com trabalho é que conseguimos atingir os nossos objetivos. Os meus pais trabalharam e trabalham muito, e o valor de que, de facto, só o trabalho compensa, e só com trabalho e dedicação podemos conquistar as nossas coisas. Os meus pais deram-me sempre todo o apoio, deram-me sempre muitos presentes, mas fizeram sempre... Mesada? Não, nunca. Não, sim, mas nunca me davam sem eu dar um contributo. Eu vou-vos contar aqui uma coisa que já mais à frente, mas quando fui para a faculdade, eu fiz o meu percurso de faculdade em Lisboa, ir e vir. Fiquei a viver muito pouco tempo, quando o meu pai me disse: João, os teus irmãos não querem saber aqui dos cavalos que temos lá em casa, eu não tenho tempo, tu queres ir estudar para Lisboa, que é legítimo, e como estás a querer ficar lá, eu vou ter que vender aqui. Tínhamos 2 cavalos e eu gosto muito de andar a cavalo, embora já não ande aqui há alguns meses, mas isto não dá. E eu disse: não, eu venho de Lisboa todos os dias, sou eu que vou limpar as boxes dos cavalos, eu ajudo, não vamos... ainda hoje temos um cavalo, que é o Chocolate. E portanto, isto para vos dizer que
trabalhámos sempre, tivemos sempre muito, mas primeiro tínhamos que mostrar que estávamos ali empenhados. E comecei a tirar cafés, e tenho um orgulho imenso nisso desde muito cedo. Ajudava muito atrás do balcão, na comida para fora, a servir às mesas. Tenho muito orgulho de ter uma família de gente simples, humilde e de muito trabalho. E são esses os valores que eu também tento transmitir aos meus filhos. Na altura, tu não tiveste um negócio, trabalhaste, ajudaste, portanto, nós nunca soubemos, essa parte passou-nos ao lado, se tu tiveste a colaborar mesmo no negócio, ou seja, na fase em que estudante, sem todas ser... as sextas, sábados e domingos eu ia ter que ajudar à grelha. Quando não apareceu ao sábado e no domingo, já sabia que o meu pai ali nunca me puxou as orelhas, porque por acaso o meu pai nunca foi preciso isso, mas sabia que não ficava satisfeito, que havia sempre ali, eu também não vieste ajudar, porque tinha que ser um motivo de força maior. Portanto, fui sempre, posso dizer, estudante trabalhador, porque dei sempre o meu contributo, e os clientes que ainda hoje me veem sabem desse contributo que dei, e na altura, vamos ser também pragmáticos, às vezes não achava piada nenhuma, perdi muitas festas de sextas à noite e de sábados à noite, mas hoje com esta distância estou grato, porque de facto esse valor do trabalho, do empenho é importante para a resiliência que hoje também tenho no exercício das minhas funções. Eu vou perguntar para aí porque saberia e vou-vos dizer, para quem desse, está no serviço público como no exercício das funções autárquicas, só com trabalho e muito empenho e muita disponibilidade consegue atingir os seus objetivos. E isso eu trago da retaguarda de casa e do histórico. O teu pai, e dessa vivência. O teu pai, que eu por manhã, é raro o dia que eu não o vejo quando vou às compras. O teu pai faz as compras para o restaurante, todos os dias. As carnes, os produtos que ele pode escolher, porque há uns que ele pode escolher diretamente e ele vai, vejo em grandes superfícies, vejo em vários sítios, sempre ele, é ele que vai buscar, é ele que vai comprar. E faz questão de ser dele, com a equipa que tem, uma equipa gigante, não sei quantas eu agora já perdi, mas 15 pessoas, são à volta de 15 pessoas. Ele próprio vai todos os dias fazer as compras. E não delega nos meus irmãos que estão lá. Não é normal. E depois é dali de uma fibra, que ele tem 74 anos, mas tem uma fibra, uma força e uma vontade que é um exemplo, porque o restaurante está fechado à segunda-feira, domingo à noite e segunda, e o dia de folga podia ser descanso, mas é quando ele está depois em casa a tratar das coisas todas que ele tem lá, da horta e dos animais e dessas coisas todas. Da vida não tiveste uma vida fácil, estudaste ao pé, portanto foi tudo a parte do curso de escola. Escola dos Leões, Meio Ramires, Ginestal Machado. Ok, muito bem. Entretanto, depois foste para Lisboa então para Economia. Foi uma decisão impensada ou calhou escolheres? Não calhou. Desde muito cedo percebi que os números eu gostava bastante. E desde o secundário que fui para essa área, sendo que, e o professor José Avelino, que é hoje o coordenador distrital do Centro de Formação da Alzira do Tejo, que eu estimo e considero, e é um grande professor que me marcou, houve ali um momento no secundário que eu quase que estava a ir para a geografia. Ele sabe disto porque eu já contei esta história em público várias vezes. Portanto, houve ali um momento, porquê? Porque há professores que marcam e ele marcou. E envio daqui um abraço ao professor José Avelino, que muito estimo e considero. Mas depois percebi, não. A minha área é Economia e sempre gostei de números. Depois tirei 2 mestrados, um em Gestão em Évora e outro depois no ISCTE de Administração Hospitalar, porque a minha vida também, felizmente, tem sido muito rica do ponto de vista da experiência profissional, e quando estive em Leiria, administrei a Misericórdia de Leiria e um hospital, e isso fez com que eu fosse procurar formação superior e tirei um curso de administração hospitalar, que aliás adorei a formação e adorei a experiência de ter revolucionado um hospital em Leiria que estava numa situação financeira difícil, e 4 anos depois recuperámos dessa decisão. Quer dizer, foi tudo premeditado, tudo com uma lógica, nada foi ao caso, não foi porque calhou, foi porque tu querias de facto seguir essa área. Sim. Então, de todo esse percurso até chegares à escola, o que eu gostava de saber se houve aqui uma fase mais difícil na tua vida, houve aqui fases, porque tu tiveste o facto de uma infância mais ou menos fácil, mas trabalhaste sempre, foste para Lisboa, foste e vieste todos os dias, portanto não foi fácil de certeza. Algum momento mais marcante que te impactou pelo esforço, pela dor, pelo sacrifício? A dor, quando se perde alguém. Portanto, vocês já falaram aqui na Avó Chica, talvez... Falámos em off, não estávamos ainda a gravar. Não estávamos ainda a gravar. Foi talvez o momento mais difícil, porque a minha avó foi vó e mãe, e a minha mãe sabe disso, porque também foi minha mãe, porque tive a sorte de ter 2 mães e uma avó. E foi muito chegada à avó, porquê? Porque o teu avô não conheceste, não era? Não conheci, e eu estava muito. Os meus pais na Rua dos Cavaleiros, os Cavaleiros saíam às 2 da manhã e entravam muito cedo no dia a seguir, e portanto eu dormia muitas vezes com a minha avó. Era um contacto muito permanente. Dormia até muito tarde na cama da minha avó. Não vou dizer aqui a idade para não, mas tive uma ligação muito forte, e foi uma avó que me marcou. Ela gostava de política também, eu também já falei disso uma vez, e se calhar a influência começou aí.
Mas foi uma grande mulher. Depois, enfim. Faleceu há quantos anos a tua avó? A minha filha tinha meses, portanto, há 10, a minha filha do meio, 9, 10 anos. Fazia anos no dia 21 de agosto e hoje teria 92, 93 anos. Por aí. Das pizzas com a tua avó. A gente quer saber que pizza. Vocês vão à telepizza ou à pizza? O que é que se passa? Eu, depois, quando já estava numa fase em que tinha menos tempo para estar com a minha avó, havia sempre um dia da semana que combinávamos à segunda-feira. Eu não sabia que vocês sabiam dessa história. E ela adorava porque eu mandava vir pizzas. E ia almoçar com ela, e ela adorava aquele dia, e eu adorava estar com ela naquele momento. Era pizza comigo e o pão de alho com queijo que ela adorava. E são memórias que ficam. Delicioso. Eu não sabia como é que vocês sabiam uma coisa que nós registámos algumas ideias porque queríamos saber, porque vamos botar ao jogo, já vai ter que explicar. Esse talvez tenha sido o momento mais dramático, porque é a perda de alguém. Entendo. Há um ou outro momento na vida, tive um acidente muito novo, e sobretudo quero falar nisso para dizer, porque ao longo da vida também fiz questão de dizer ao meu pai, porque foi com o meu pai que tive esse acidente. Acho que nunca falei disto publicamente, mas também sempre fiz questão de lhe mostrar que não me causou um transtorno maior, embora o acidente tenha sido difícil, porque foi ao colo dele. Pouca gente sabe, eu sou amputado do pé esquerdo, uso uma prótese, mas estou cá e superei sempre. Se calhar isso também me deu uma resiliência, uma capacidade de vencer os desafios de forma mais acrescida. E não te impactou negativamente? Não, porque... Não te marcou na infância? Não, até vou-vos dizer que a minha médica, que também havia um cumprimento especial, a doutora Fernanda, que tem ali uma casa também no nosso concelho, em Alcanedo, sempre achou muito curiosa a forma como eu vivi toda essa questão. Não vou dizer problema, porque não é esse desafio. E até me pedia para ir falar com outros jovens, porque eu sempre fiz tudo, fazia desporto, não tive qualquer constrangimento. Tentei sempre ultrapassar a questão, e hoje que sou pai, como foi o acidente muito novo, o meu pai sofreu mais do que eu. Okay. E, portanto, a vida coloca-nos determinados desafios. Esse foi um desafio que, felizmente, estou cá, embora tenha sido difícil e dramático. Foi num trator, foi em casa, na nossa casa de família, mas que não me inibiu de construir aquilo que já construímos, de ter a minha família e de viver a vida com uma limitação. Há outras pessoas que não têm deficiência física e têm limitações muito superiores. Obrigado pela tua partilha, que é uma partilha de facto. Eu sabia que havia um handicap, um problema que tinhas em termos do teu corpo, mas não sabíamos. Agradeço-te a generosidade de partilhares esse tema, que é um tema mas muito foi íntimo, bem mais difícil a perda da avó. Claro que sim, entendo, claro que sim. Percebo perfeitamente bem, já perdi a voz e sei como é que sentes. Muito bem, tens 3 filhotes, o José, a Leonor e a Sofia mais bebê. Cada um deles são muito diferentes? São muito diferentes. Consegues deles marcar um atributo de cada um deles? Alguma coisa característica? Sim. O José é a serenidade em pessoa. Sai muito à mãe, é muito calmo, muito tranquilo, é o mais velho. A Leonor é muito parecida, tem um sentido de humor, é muito mais parecida comigo, um sentido sarcasmo, de humor. Tem ali um feitio às vezes complicado. É do meio que tem 10 anos, é a Leonor. Mas 13, tem 13, 10 e 2. Tem uma vitalidade e uma energia. Vai agora para a Mãe Ramires. Tem uma vitalidade, adora dançar, adora música, é menos serena do que o irmão. Portanto, a serenidade, a irreverência e a pequenina, que é um amor em pessoa, e com ela aprendo o significado, que é a importância de um beijo. É muito carinhosa, é muito querida e não há nada como aqueles 15 minutos em que estou de manhã com ela na cama, como nós dizemos um para o outro, a ronronar, ela com a Xuxa e com o nhonhó, encostada ao pai e agarrada ao pescoço do pai. E os mais velhos cuidam dela? Ajudam muito a mãe e ajudam muito a irmã. Bem, a Carla, que já deste aqui uma justa homenagem e elogio à tua mulher, à tua esposa. Conta uma história de amor que tiveste a Carla. Quando é que começou esta relação? Estou curioso, porque eu nunca soube essa história. Foi muito... Não, porque é uma história muito antiga, não é? É muito antiga, é verdade. Eu também nunca falei disso com pormenor. Só assim um flash para mas termos se conhecer. A casa dos meus pais é no Alto Vale e a casa de família da família da Carla também é no Alto Vale. Portanto, eu comecei a ver a Carla aos fins de semana só porque ela é de Lisboa, de Oeiras. Ela é de Lisboa, viveu com a família sempre em Oeiras, em Queijas. E ao fim de semana eu via a Carla passar na rua, que ia buscar gelados ao café da Dona Irene, que eu qualquer dia tenho que lá ir, porque já não vou há muito tempo, esse café no Alto Vale, que tem um cozido à portuguesa excelente. Mas eu via a Carla passar para ir buscar gelado e comecei aos 15 anos a colocar a conversa. Namorámos dos 15 aos 17,
deixámos de falar a partir dos 17, quando nos deixámos de namorar, e depois aos 23, 24 voltámos a reatar. Isto não é bonito. Voltámos a reatar e construímos estou-me a arrepiar. Casámos, somos muito felizes, temos 3 filhos maravilhosos. E é uma história bonita, e hoje vivemos na propriedade da família, portanto fiquei ali muito perto da casa dos meus pais. A Carla veio para Santarém, portanto trouxe mais uma munícipe, e ela já não troca Santarém por Lisboa, pela qualidade de vida que nós temos. A cidade dos 15 minutos, não é? Vamos a todo lado em 15 minutos. É verdade. E tu fazes parte desta vantagem de Santarém. Muito bem. Então, vamos falar um bocadinho mais de Santarém cidade, talvez, não é? Só porque tocamos aqui alguns temas que eu queria falar um pouco de Santarém, no fundo, só queria saber aquilo que eu imagino a tua resposta, porque há bocado deste aqui um toque, que era como é que te sentes neste momento da tua vida como Presidente de Câmara, ou seja, como quem é da Presidente de Câmara. Neste tu foste Presidente de Câmara por inerência das funções que tinhas como Vice-Presidente, portanto foi um processo mais ou menos burocrático, não é burocracia, sim, um processo de continuidade, não é? Automático. Sim. O anterior Presidente suspendeu o mandato. Sim. E tu assumiste. Mas agora vais como candidato. Foi uma decisão agora já concertada. Como é que te sentes? Pressionado? Motivado? Nada pressionado, muito motivado. Muito motivado mesmo. É um privilégio. É um sonho teu, é uma ambição tua? Não diria um sonho. Tenho muita ambição para fazer o que queremos e o que estamos a fazer em Santarém. Esse é o principal foco. E digo isto de uma forma genuína. Eu não sou, e repito, político viciado, portanto não sou político dependente, tenho a minha vida profissional e estou na política para servir. E é uma missão. Não quero fazer isto toda a vida, isto está bem definido dentro de mim. Não quero mesmo, adoro dar aulas, quero voltar a essa atividade. Adorei estar como administrador da Misericórdia e de um hospital, portanto tenho essa formação. Um dia quero voltar. Mas quero voltar depois, se assim merecer a confiança das pessoas, de deixar uma marca de revolução que temos que fazer no nosso concelho. Essa dinâmica é inegável, portanto hoje só quem não quer ver não consegue perceber o que está a acontecer em Santarém, basta circular nas diversas ruas para ver dezenas de gruas em vários pontos da nossa cidade, portanto é uma dinâmica factual, seja de investimento público, seja de investimento privado, mas há um caminho a percorrer, mas esse caminho está definido, nós sabemos o que queremos fazer, sabemos o que vamos fazer e como vamos fazer, com rigor financeiro, que é outra marca que não nos vamos desviar da importância de continuarmos a promover o investimento privado, a realizarmos investimento público, mas sempre com preocupação no equilíbrio e no rigor financeiro, mas é um caminho que já está a acontecer. E isso é o que me preenche enquanto ambição, é trazer e fazer de Santarém uma grande capital distrito do nosso país. E como é que vês o estado atual da cidade? Isto é, o que é que consideras neste momento que são os principais desafios de Santarém? Há uma preocupação que é factual. Nós estamos muito empenhados em continuar a atrair investimento privado para o nosso território. Porquê? Emprego. Portanto, são as empresas que criam emprego e é o emprego que fixa as pessoas nos territórios. E os territórios têm vitalidade se tiverem pessoas. Aquilo que está hoje a acontecer, que já superou os 420 milhões de investimento privado a decorrer, não é um número que eu estou aqui a tirar para o ar, posso-vos dizer, desde o Hospital da Luz, o novo hotel, a logística ali ao lado da Fonte Salem, a Lusical, a Valsabor, a Fravizel, todos estes investimentos, a logística do grande investimento do Grupo Magna, todos estes investimentos vão criar muitos, centenas largas de postos de trabalho que vão trazer desenvolvimento e crescimento para Santarém. E este é um foco do qual não nos vamos desviar. E não nos digam que é um acaso, porque não é. Nós temos esta estratégia bem definida. Quando estamos com um stand próprio, por exemplo, em Cannes, no MIPIM, onde Santarém estava ao lado de Lisboa, Porto e depois de Dubai, de Barcelona, de Madrid, das principais cidades a nível mundial, estávamos ali a promover as potencialidades do nosso território, a nossa centralidade, o facto de estarmos servidos pelos principais eixos ferroviário, o principal, e rodoviário, e isso, por exemplo, neste caso que estou agora a falar, até já trouxe investimento que vamos tornar público em setembro, um grande investimento que vai acontecer. Portanto, dessa presença lá, geraram-se contactos que vão trazer investimento privado de volume considerável e que vamos tornar público muito em breve. Se podes partilhar connosco, tu estás a liderar já há um ano o município, como é que é o teu estilo de liderança, qual é a tua abordagem quando sabes que há um investidor privado que está a equacionar um investimento na região,
abre o véu, mostra os bastidores. Como é que tu funcionas? Tu tens o vereador da área ou está contigo o pelouro da... O pelouro, neste momento, o desenvolvimento económico está delegado no vereador, mas o Presidente tem a responsabilidade de sempre. Como é que é a tua abordagem? Não tens que desenhar um caso em detalhe que tenha acontecido, nós não precisamos saber, nós queremos saber como é que tu funcionas. Tu fazes quase de, não leves isso de um lado que eu não quero levar, como consultor imobiliário, tu vendes logo o terreno, marcas uma reunião, vais ao encontro, explica-nos como é que funciona. Vou-vos dar um exemplo concreto. Cenouras Baby. Um investimento que estava para ir para Almeirim, durante praticamente 3 anos não conseguiu atingir esse objetivo do promotor, e quando eu percebi das dificuldades que estavam a existir, não desisti um único segundo. E quem está ao meu lado mais próximo sabe o que eu fiz para que aquele investimento não tivesse em Santarém, que tivesse na região e no país, porque soube que depois promovi reuniões com os promotores que estavam para sair para fora de Portugal. E a minha intenção não era rivalizar com Almeirim nem de perto nem de longe, era não permitir que aquele investimento de 80 milhões fugisse para fora do nosso país. Fui reunir com ministros, com secretários de Estado, com diretores da APA, até conseguir aquilo que conseguimos. Eu tive um secretário de Estado no verão do ano passado a fazer uma carta com toda a potencialidade que existia no conceito de Santarém, do ponto de vista daquilo que era o ambiente da captação da água, para que aquele investimento pudesse ficar no conceito de Santarém. Isto faz-se com persistência, com dedicação. Não se pode tratar as instituições públicas com os pés, nem dizer mal das instituições públicas publicamente, nem dos seus diretores, porque há gente boa, há gente que consegue fazer e acontecer quando há diálogo, quando há responsabilidade e seriedade. O diretor da APA também foi uma pessoa com quem eu fui reunir várias vezes, até tornarmos público. O momento de tornar público, antes desse momento, houve muito trabalho de back-office que não se viu, que não se ouviu, mas que produziu o seu efeito. Nós temos esse investimento assegurado, o promotor já comprou 40 hectares à Caixa de Crédito Agrícola de Pernes, comprou também vários hectares a nós. Também promovi reuniões com o presidente atual do Banco de Fomento Português, o Dr. Gonçalo Regalado, que já reuniu em Lisboa e já foi reunir à Câmara Municipal ao Solon Nobre. O presidente de um banco reuniu por causa deste investimento na Câmara Municipal de Santarém. A minha manhã de hoje foi reunir com o secretário de Estado de Energia por causa de outro investimento. Um dia, lembrem-me, quando eu estive aqui convosco e falei do secretário de Estado de Energia, de um grande investimento, eu vou-vos falar com gosto desse investimento, porque vai ter que acontecer também em Santarém, que é muito superior a este exemplo que acabei agora de referir. Que tu não és, só me interrompi, tu é quase, mais do que embaixador da região, o que tu fazes és um facilitador, acabas por ser um mediador da gestão dos problemas. E no fundo temos que ser nós, enquanto responsáveis máximos de um território, no fundo a mostrar a todos as suas potencialidades. Por um lado, mostrar as potencialidades, a centralidade. Por outro lado, do ponto de vista da política pública, criar todos os mecanismos dentro dos termos legais que possibilitem a fixação desse investimento privado. E depois, junto das instituições regionais e nacionais, desenvolver todos os esforços e todos os mecanismos para que estes 3 conceitos possam cruzar e dessa forma proporcionar esse investimento privado. Isto requer muita dedicação, requer diplomacia, requer também conhecimento e proatividade. E isso está a trazer os seus efeitos positivos. Portanto, muitos dos investimentos que estão hoje a surgir, e alguns ainda não podemos falar, que vão trazer milhares de postos de trabalho ao nosso concelho, é resultado de, por um lado, promover quando estamos no MIPING, na BTL, quando estamos na SIL, com stand próprio, são poucos os municípios que o fazem, mas Santarém, isto é um investimento, porque requer esforço financeiro da autarquia para o efeito, mas que traz a sua consequência positiva. O facto de estarmos hoje a crescer do ponto de vista turístico da procura e o facto de estarmos a ter investimento dos promotores turísticos é um sinal positivo e que vai gerar desenvolvimento e vai gerar crescimento, mas resulta de um trabalho que tem várias medidas. Eu não vos falei do Via Expresso Investidor, medidas fiscais que temos de incentivo. O investimento da Panatone Logístico beneficiou de um programa de apoio ao investimento privado, onde não teve que pagar taxas municipais na grandeza dos 900 mil euros. Para um investidor, essa grandeza é muito importante. Para um investimento de 25 milhões de euros... Chega para terminar a localização, é o que termina isso, por vezes. Que basta irmos ali à rotunda da Estrela d'Am para perceber o que ali está a acontecer. A captação desse investimento no concelho, não? Sim. Que outras áreas também são para ti fundamentais? A segurança e a proteção civil. É muito importante também para um território que as pessoas se sintam seguras em lá viver. E isto temos que desmistificar. Santarém não tem nenhum indicador neste momento que nos deva preocupar. Eu tenho reuniões restritas de segurança com as forças PSP, GNR e a nossa Proteção Civil, e depois mais alargada
com outras instituições. E não há nenhum indicador que nos deva merecer preocupação. Consideras isso há um sentimento e uma percepção. Por isso é que investimos. Sim, por isso é que investimos nas câmaras. Falam-te disso quando andas na rua? Sim. Por isso é que investimos nas câmaras de videovigilância e fomos dos pioneiros a fazê-lo. Temos hoje o Centro Histórico com câmaras de videovigilância, mas queremos mais. Vamos colocar nas principais escolas, na zona envolvente, para que os pais e os avós encarregados de educação se sintam seguros. Estamos também a colocar nos bairros mais populosos, no caso de Sacapeito e em São Domingos. E também já estabeleci como estratégico e prioritário, no próximo mandato, criarmos a Polícia Municipal. Porque percebi das reuniões que tive com o Governo que não há, neste momento, investimento público com a dimensão daquilo que precisamos de resposta pública na PSP a nível nacional. Já desististe, digamos, a expressão de ladinha, estás a pedir constantemente porque já percebeste que não é por aí. Percebi que há boa intenção por parte do Governo, mas que o prazo até novas contratações e essas novas contratações chegarem ao nosso território vai demorar. E esse tempo não é condizente com a ambição que temos e com o crescimento que estamos a ter do ponto de vista populacional. Não parece coerente, por um lado estás a dizer que sentes que está tudo controlado e que não há nenhuma red flag que te preocupe, mas por outro lado dizes, eu estou atento e quero porque nós não somos reativos. Okay. Nós queremos antever um problema que está a acontecer com outros territórios e que não queremos que aconteça no nosso. E a Polícia Municipal pode trazer também uma ajuda importante para outras áreas de intervenção, não só naquilo que é a dinâmica, por exemplo, que temos hoje na organização dos eventos, onde com a presença de uma força interna pode trazer uma segurança acrescida. Noutro problema que temos nos carros abandonados, a Polícia Municipal pode ter um papel, e até do ponto de vista da Receita nessa matéria. Portanto, denunciar, eu sou daqueles que denunciam constantemente para a PSP, só que a PSP demora, que a PSP vê-se que eles não têm... Isto também obriga um investimento. Eu tenho uma reunião agendada com o Presidente da Câmara de Cascais, porque quero ir ver o nosso comandante já foi a outros municípios, eu quero ir agora a Cascais para ver uma boa prática, já temos um estudo de viabilidade financeira para esse processo e vamos avançar nesse sentido. Mas depois temos outras preocupações, como é o caso da habitação e da saúde e da regeneração urbana. Muito rapidamente, habitação, dar corpo e dimensão ao nosso PLH, o Plano Local de Habitação, a nossa Estratégia Local de Habitação, que o nosso Conselho tem uma Estratégia Local de Habitação, onde estão definidos 22 milhões de euros de investimento até 2028, por várias fontes de financiamento, PRR, fundos comunitários e BEI, o Banco Europeu de Investimento, e já temos definido os locais onde vamos criar essa habitação. Temos dentro da nossa Estratégia Local de Habitação um programa muito importante que é o arrendamento acessível para os nossos jovens. O antigo bairro 16 de Março, ali a seguir ao presídio, um terreno que é da Câmara, já apresentámos publicamente o projeto com imagens em 3D, vamos criar ali, se a minha memória não me atraiçoa, 44 focos, sobretudo com esta preocupação de disponibilizarmos arrendamento acessível para jovens. E adquirimos há muito pouco tempo também um imóvel na Ribeira de Santarém para que ali se possam fixar jovens com toda a vitalidade que isso traz para a Ribeira e a importância de darmos a resposta à juventude, que é uma das suas legítimas preocupações. Nós vamos lançar para o 16 de março um concurso público de concessão-construção para ser mais célere, portanto, projeto em simultâneo com a construção. Isso é um processo que está a ter o seu seguimento e é para acontecer durante os próximos tempos. O concurso ainda prevemos que seja lançado este ano. É coisa para 2-3 anos, digamos. Sim, até estar totalmente concluído. Na Ribeira de Santarém estamos já a tratar do estudo prévio para depois ter os projetos de execução e podemos ter ali resposta. Portanto, isto é uma resposta factual que já estamos a dar do ponto de vista da habitação, com um montante definido, com uma estratégia local. Há muito planeamento. Eu fiz questão, na última reunião de Câmara, levar uma equipa externa para mostrar que, ao contrário do que se diz e pensa, a Câmara tem muito investimento em planeamento, em estudos na área da educação, com a nossa carta educativa, na área da habitação, com a nossa estratégia local de habitação, na área do desporto, na área também da juventude, na área do planeamento e ordenamento e numa área que é fundamental, que é a mobilidade urbana, que é essencial Santarém dar um passo qualitativo também nesta vertente, e por isso é que eu vos falei de regeneração urbana. Só um parênteses, saúde, temos 1,8 milhões de euros de fundos comunitários para requalificar 11 centros de saúde, mas queremos construir um novo centro de saúde em Santarém e daí também já estou a fazer contactos com o Governo, porque terá que ter resposta nacional para um investimento dessa dimensão. É inconcebível o que nós temos hoje em dia em termos de centros de saúde, é inconcebível. Sim. Eu tenho lá ido ultimamente agora, minha filha foi operada há dias, temos lá os pensos, e custa-me imenso. Obviamente funciona, as pessoas estão motivadas, os funcionários, os staff, os médicos estão resignados, se calhar, mas é inconcebível. Nós temos a dimensão da cidade que temos com o Centro de Saúde do Planalto e o OMRE, naquele edifício, que é uma moradia. E vamos fazer um Centro de Saúde novo para dar resposta. Okay. Depois a mobilidade / regeneração urbana.
eu vou ser obstinado, já é a terceira ou quarta vez que digo isto publicamente, com a requalificação da Frente Ribeirinha. E não me irei perdoar se merecer a confiança das pessoas para continuar, se daqui a 4 anos não podemos fazer esta entrevista, porque não numa zona de Ribeirinha requalificada. De costas ou de barriga, essa obra vai ter que estar feita. Santarém não pode, mas não pode mesmo, continuar a viver sem viver o seu rio. É um património natural que nós temos que não está a ser vivido nem vivo. E, portanto, o projeto que apresentámos no dia 19 de março, acho que todas as pessoas gostaram, está neste momento a ser ultimado o projeto de execução, temos fundos comunitários para a sua obra, portanto vai ser uma realidade. As coisas têm o seu tempo. Eu disse em setembro de 2024, no dia que iniciei funções, que iria ser muito determinado neste projeto. No dia 19 de março estávamos a apresentar o estudo prévio e até ao final do ano temos o projeto de execução para lançar concursos de empreitada no ano de 2026. Pelo meio, arranjámos fundos comunitários, temos praticamente 4,5 milhões de euros para a requalificação desta zona ribeirinha e é um projeto que é essencial para a vitalidade de toda a Ribeira, do centro histórico, para a Ribeira de Santarém é o nosso centro histórico, e para que a população possa viver, como disse há pouco, este riquíssimo património natural que é o Rio Tejo. Mas depois temos projetos no centro histórico muito importantes, de mobilidade, de acessibilidade. A Rua Capela e Ivans a ser para Pinto, a João Afonso a ser requalificada, já temos fundos comunitários para o efeito. Apresentámos na segunda-feira os projetos de execução, onde queremos eliminar o drama daquela calçada, colocar percursos acessíveis, lajetas, onde as pessoas possam circular com conforto, onde todos, sem exceção, possam frequentar, quem tenha cadeira de rodas, carrinhos de bebê, muletas, todos, sem exceção, possam ter conforto ao circular no centro histórico, porque o centro histórico precisa ter continuidade de investimento da política pública. A nossa memória às vezes atrai sonos, mas nos últimos 3 anos foram investidos 17 milhões de euros no centro histórico. Se pensarmos na igreja de São João de Alporão, na Torre das Cabaças, no Largo Ramiro Nobre, na Praça Visconde Serra do Pilar, no Largo de Alcáçova, foram obras dos últimos 3 anos, com fundos comunitários que deram novas vitalidades. As pessoas, a memória às vezes atrai sonos, mas hoje toda aquela vida que sentimos no Largo Visconde Serra do Pilar, o Largo de Marvila, o Largo das Águas, que todos conhecem mais facilmente, é fruto de uma requalificação que permitiu ao peão, à esplanada, à vida que se quer numa cidade, ter ali essa vivência. Largo de Alcáçova, também a memória se calhar já não nos ajuda a localizar, mas era um lugar que estava com pouca dignidade e que hoje é, no fundo, uma porta de entrada para o Jardim das Portas de Sol muito bonita. O Largo Ramiro Nobre, ali junto à igreja de São Nicolau, era uma zona de alcatrão, com estacionamento de carros completamente desordenada, e hoje é uma praça onde, por exemplo, nos Santos Populares tivemos ali uma sala bastante bonita. E agora o que é que falta? A Praça dos Pasteleiros, o Largo Emílio Infante da Câmara, que é ali ao lado do Amassa, e o Largo Pato Chiquito. Com isto, vamos unir, portanto, o Largo de Alcáçova. Pasteleiros é onde é a Mileia, é isso? É entre ali o Largo de Marvila e... Sim. Onde é a Mileia? Exatamente, logo a seguir. Sim. Com estas praças que faltam as 3, com aquelas que acabei de referir, requalificámos, falta requalificar as artérias, unir as praças e termos essa vitalidade no centro histórico que é essencial. Pergunto 1 milhão. Disseste há pouco que não tens intenção de ser um político de profissão, não é? E a nossa pergunta de 1 milhão, nós gozamos que é 1 milhão, mas podem ser vários milhões. Que é, daqui a uns anos, quando olhares para trás, queres ser lembrado por que obra? Que obra de 1 milhão, de milhões, é que tu queres que seja um marco, a tua impressão digital sobre Santarém? Eu escolho a requalificação da Frente Ribeirinha. O Tejo, a Ribeira, vai ser devolvida às pessoas. E isto é um compromisso que estabeleço olhos nos olhos com cada um dos escalabitanos. Não vou desviar-me um segundo desta intenção. Mesmo, não obstante, temos agora um complexo esportivo fantástico, que já foi lançada a primeira pedra. A cidade desportiva, que está em obra. Sim. Tu consideras que a frente para o Rio sim, é bem mais impactante para a comunidade do que... Estamos a falar de dimensões diferentes. O investimento no desporto... A pergunta era simples. Qual é a obra que tu queres ter a tua impressão digital e que digas... Ele respondeu. Eu respondi. Eu quero esta porque é determinante para aquilo que eu considero do ponto de vista da regeneração urbana. E é aquela que ainda não iniciou e que eu quero que tenha início e conclua. Excelente. Porque depois da revitalização da Frente Ribeirinha, toda aquela Ribeira de Santarém e até ao centro histórico, o próprio investimento privado vai surgir. A Ribeira de Santarém está a 30 minutos da Garda do Oriente.
E por isso nós temos que colocar as pessoas a vir de Lisboa, da Grande Lisboa, até à nossa Ribeira, mas tem que estar digna e requalificada. Aqueles que não viram o projeto, basta pesquisar na minha página de Instagram ou Facebook, que está lá o vídeo, que resume o projeto, que é lindíssimo. Um parque verde urbano com vida, com diversas respostas do ponto de vista desportivo, lúdico, para as famílias, para que as pessoas possam desfrutar do rio. A cidade desportiva é um projeto de uma dimensão que responde a uma necessidade que é premente, que é também muito importante, que é falar de saúde, porque quando investimos no desporto falamos na saúde da nossa comunidade, e esse é um projeto do qual já estamos associados porque está em curso, e portanto esse estando em curso eu se calhar não o sinalizei, mas obviamente que também é muito importante como outros. Aquilo que estamos a fazer hoje na entrada de Santarém, muita gente pensava que não ia acontecer, e eu achava que era impensável nós entrarmos pela zona norte de Santarém e não tínhamos passeios, e aquilo que está a acontecer hoje com a criação de uma rotunda, de passeios, de ciclovia, vai dar a dignidade, porque é possível, é muito importante e é necessário, é um imperativo que as cidades, os territórios, a malha urbana seja bonita, seja digna, que mereça que os nossos habitantes sintam vontade de ali viverem, desfrutar, e quem nos visita também. E isto é possível, eu não posso nunca deixar de referir. Hoje estamos com esta, peço desculpa pela interrupção, força, ambição e motivação, porque a Câmara pode, do ponto de vista financeiro, responder a esta ambição. E isso deve-se também aos anteriores executivos, liderados pelo Presidente Ricardo Gonçalves, que tiveram essa capacidade de equilíbrio das contas, que hoje nos permite ambicionar e, sobretudo, concretizar as nossas ambições e os nossos sonhos. A conversa que eu podia fazer interliga o que disseste agora também em relação ao teu Presidente e ao teu futuro. No fundo, eu percebo, pela forma como nós vemos às vezes os autarcas, os mais visionários, por norma são aqueles que não pensam no seu mandato, mas pensam nos 2, 3 mandatos seguintes, ou seja, que façam obras, os chamados visionários, que se façam obras que eles próprios sabem que não vão cortar a fita, que não vão inaugurar, mas que os seus sucessores vão ter um legado. Portanto, o que eu digo é, se realmente existem aqui obras, do que tu falaste aqui obras, algumas delas muito grandes e com uma dimensão muito grande, algumas delas tu sentes isso. Sentes que se calhar tu não vais inaugurar, se calhar não é uma obra de 2 mandatos. Sim. Se calhar só vai acontecer. Vou dar o exemplo da cidade desportiva. Por exemplo. As 3 fases da cidade desportiva nunca vão ser concretizadas em 8 anos, em menos de 2 anos. Consciência que estás a fazer algo para um sucessor. Sim, mais nós temos consciência que nunca vai ser possível concretizar. As 3 fases em 7 a 8 anos é aquilo que prevemos. O funicular, por exemplo, das Portas de Sol, que anunciaste há dias. Esse é outro projeto que é muito importante que a cidade, o Conselho, conheça o nosso plano de mobilidade urbana sustentável. Eu digo com este cuidado porque só 10% dos municípios portugueses têm este plano feito. Na região, só Santarém. Não é algo menor, porque este plano capacita-nos a ir buscar fundos comunitários. E nas reuniões que tivemos com a Secretária de Estado da Mobilidade, que adorou o plano, porque ele fala em diversas vertentes, fala da mobilidade, fala da regeneração urbana, fala dos percursos acessíveis no centro histórico e fala da necessidade de ligarmos o Planalto a toda a zona baixa da cidade. E ele aponta 3 caminhos com prioridade. São Bento, estação, para nos colocar com mobilidade amiga do ambiente, rápida na nossa estação ferroviária. Fala depois da necessidade de ligarmos São Domingos ao Mirador da Rafoa através de escada rolante, mas isso como segunda prioridade. Já agora, nós trocámos umas mensagens sobre isso uma vez, quando estivemos em Vigo. Lembras-te em Vigo? Eu falei com o João. João, mandei uma foto, João, é exatamente isso. Que é aquelas escadas rolantes que se vê em Vigo, vamos na rua, de repente temos uma escada rolante. Sim. A tua ideia é exatamente a mesma. E eu agradeço aquilo que o Marco faz, porque e tenho felizmente muitas pessoas a fazê-lo. As minhas redes sociais são de fácil acesso, são públicas. O meu número também é público. Eu tenho uma página do WhatsApp onde estão lá milhares de pessoas e todos os dias tenho muitas mensagens. Eu ganho, ia dizer perto, não, ganho sempre meia hora, 45 minutos por dia, à noite, lá para meia-noite, a responder às mensagens. Eu já vos mostro como é que está hoje as mensagens por ler do WhatsApp. Veja só o tempo que já falaste de ligação a São Bento, falaste de São Domingos, e qual era de ser era essa mais turística, que era Portas de Sol por um teleférico lá à zona da Ribeira. Mas isso são projetos. Então, projeto sim, o plano de mobilidade 2, 3 mandatos. São 10 anos, no fundo responde ao Conselho às necessidades a 10 anos. Okay. Mas fala daquilo que falaste há pouco, que é colocarmos a cidade em 15 minutos, e falo do
conjunto de outras questões, como o aproveitamento natural das nossas encostas. Nós temos encostas com vista para Alzira e para o rio que têm que ser aproveitadas com passadiços. Esse trabalho também vamos fazer e o funicular também responde a essa questão. Mas já estamos com a preocupação de ter financiamento comunitário e estamos a procurar através do Fundo Social de Ação Climática. Tocar nesse botão, que há obras que não são obras para um mandato, são obras para o futuro e, portanto, estás a pensar nelas também. E se não for assim, é porque de facto a pessoa não está no lugar certo. Portanto, nem todos pensam como tu, mas sim. Sim, mas isso também sei, tenho consciência disso, mas nós pensamos assim. O que é que mais gostas da cidade? Na cidade, o que é que mais gostas? O concelho é muito mais do que a cidade. Isso é outra questão. Mais que o Planalto, desde o nosso castelo de Alcanede, se formos ao nosso mosteiro de Almoster, ao nosso convento de Almoster, ao nosso Mochão de Pernas, temos coisas muito bonitas nas diversas freguesias do nosso concelho. Na cidade, eu acho que o nosso território, do ponto de vista daquilo que é o património, é lindíssimo. E nós, secalabitanos, eu quero ter esperança naquilo que vou dizer e acreditar muito. Eu sentia que no passado nós não tínhamos orgulho a 100% de Santarém. Eu acho que a nossa geração, e a geração acima da nossa e outra que vem aí, estamos a mudar esse estigma. E uma das obras imateriais que eu gostava também de mais deixar em Santarém era as pessoas sentirem amor a Santarém, sentirem orgulho de termos um património riquíssimo, termos igrejas lindíssimas, que são poucas as cidades do país que se podem dar ter o gosto. Eu fazia isso, eu estudei em Santarém, estudei no Politécnico. Sim. E fazia isso com colegas que eram de fora e pegava neles e fazia-lhes tours pelas igrejas Sim. do Centro Histórico, Portas de Sol, e tentava explicar porque é realmente riquíssimo. O meu drama, quando cheguei neste mandato e percebi, porque eu estava em Leiria e estive fora há algum tempo, depois antes em Lisboa, nós tínhamos as igrejas fechadas. Se me perguntarem qual a obra deste mandato, eu diria que é uma obra imaterial que foi o protocolo que definimos com o ISLA, com a Diocese e com a Misericórdia, que permite a abertura diária dos nossos monumentos. Essa é uma das nossas maiores potencialidades, pois agregadas à estratégia de Santarém Capital da gastronomia, que hoje temos muitos e bons restaurantes, a nossa vista natural, o nosso rio que tem que ser regenerado e requalificado toda aquela zona, são potencialidades que têm que fazer de Santarém um grande concelho, que já o é e que vai ser. Mas ainda consegues mais afunilar e responder o que é que mais gostas na cidade em concreto? Algum local, algum recanto, alguma coisa? Eu gosto imenso que sintas que consigas. É evidente, quando estamos nas Portas de Sol e olhamos para o rio, é um dos locais muito bonitos, mas se formos ao nosso convento de São Francisco, à nossa Sé, ao Museu Diocesano, não consigo. A nossa Igreja da Graça, com o túmulo do Pedro Alves Cabral, com esse potencial de irmos buscar mercado brasileiro, que temos que trabalhar ainda mais nesse sentido, mas nós estamos a crescer muito do ponto de vista turístico, crescemos, este dado é público, no ano passado acima da Nuta Alentejo. Santarém cresceu acima da Nuta Alentejo, mas tem que crescer mais. E às vezes são medidas pontuais, como mudarmos a paragem de autocarros turísticos, foi uma estratégia importante que não estava executada, que nós executámos neste mandato, que permite as pessoas entrarem pela Praça Sá da Bandeira e depois pararem o autocarro ali ao pé da Escola Prado de Cavalaria e ir pelo Centro Histórico. E assim temos potencial de melhoria, porque já tivemos conversas com outros candidatos à Câmara e todos apontaram que aí há um potencial, tendo em conta que esse trajeto pode ser maximizado. Sem dúvida. Aí há aí uma margem de crescimento muito grande. Estamos a crescer, mas queremos crescer muito mais. E o que é que mais te irrita na cidade? É o contraponto ao que disseste? Se calhar às vezes, cada vez menos, eu sinto isto e quero acreditar nisto, cada vez existe menos, mas às vezes é o bota abaixo. É a necessidade de denegrir Santarém e de apontar só o que está. Há coisas que não estão bem, evidentemente, e têm que ser ditas. Mas há pessoas não achas que isso que acordam de manhã. Um meio pequenino ainda, não é? Santarém já não é um meio pequeno. Nós já somos uma grande capital distrito. Já temos próximos de 63 mil habitantes. Estamos a crescer. Estamos a 30 minutos de Lisboa. Temos potencialidades que nenhum outro concelho da Grande Lisboa tem. E é isso que nós temos que potenciar, a nossa qualidade de vida. Eu não falei há pouco na educação, que é estratégico, é a escola que muda o mundo. O investimento na educação tem que ser contínuo. Fizemos 3 centros escolares, dos quais nos orgulhamos muito porque oferecem qualidade de ensino. Há muito a fazer também nessa área, com uma disponibilização que vamos fazer ainda durante estas semanas de apoio às famílias para que os seus filhos possam estar num horário mais alargado, com apoio, com dinâmicas das IPSS e das associações de pais. Vamos apoiar as IPSS e as associações de pais para dar esse contributo às crianças. A escola é também algo que é estratégico e diferencia os territórios. Por isso é que apostamos muito nas medidas educativas, porque uma família que tenha escolhido um território pensa na qualidade das suas escolas. Sim, sem dúvida. Perfeito.
Acho que quando ouvimos falar, ficamos a gostar mais de Santarém, todos. Acho que nesse aspecto, é bom. Tu és um verdadeiro embaixador. Falando um pouco mais do João, um bocadinho mais do João, menos de Santarém agora. João, eu não falei da gastronomia, que é outra coisa boa que nós temos em Santarém, e agora olhei aqui para o lado esquerdo. Mas a Pipa tem uma reservada para essa parte, daqui a pouco já te vai tocar na gastronomia e depois pode ser. É só para enfeitar ou depois podemos tirar? Não, depois podemos tirar. Aqui tens que responder coisas objetivas e uma delas vai ser essa. É? João, se pudesses falar com o João com 10 anos de idade, cuidar do teu filho, cuidar da tua filha, o que é que lhe dirias hoje? Recuo no tempo agora, podes falar com ele, tens hipótese de dizer, o que é que lhe falei? O que é que falavas com ele? Olha, não tenhas pressa, porque nós com 10 anos acho que queremos ter 18 para ter a carta de condução e por aí fora. Tiveste pressa na altura então? Tive, eu acho que isso passa um bocadinho por nós ter essa vontade de sermos mais velhos, de sermos adultos. E dizia, tem calma. E se calhar o facto de seres o mais novo também sim, andavas a reboque. Era sempre, irmãos. E às vezes os meus irmãos não gostavam nada também. Eu lembro do meu irmão Rui a querer ir para certos sítios e eu a querer ir com ele, e o que é natural. Mas se calhar dizia-lhe, João, tem calma, aproveita ainda mais cada momento, porque isto vai passar muito rápido e continua a ser uma criança feliz e desfruta. Se calhar dizia-lhe isso. O que tu mais gostas na vida? Os meus filhos. Isso não tenho dúvidas em responder. Sim, percebo porquê também. O que é que mais te incomoda na vida? A falta de honestidade, a injustiça, a mentira, a falta de ética, de caráter, que caracteriza uma parte da sociedade a nível mundial, mas em algumas pessoas. Isso incomoda-me realmente. As pessoas não olharem olhos nos olhos, mentirem, não serem corretos, não terem seriedade. Falta de honestidade. Que é sempre importante. Equipas, quando trabalha com equipas, trabalha com pessoas, é fundamental. Dá-nos um erro ou um fracasso que tenha te ensinado alguma coisa. Um erro que tiveste na vida, um fracasso que tenha te ensinado alguma coisa. Lembras-te de alguma coisa na tua vida pessoal ou na tua vida profissional? Algo que tinhas errado e que tinhas percebido? Erros que cometemos, só não erra quem não faz. Mas está-me a vir à memória, veio-me de repente, eu vou dizer aquilo que me vem à memória logo a primeira coisa, que não teve nada a ver com o trabalho. Mas um erro que se calhar hoje me arrependo foi... Mas aliás, está relacionado com o trabalho, porque de facto o ritmo e a forma como nos envolvemos e me envolvo nos projetos onde estou inserido é sempre muito intenso. Mas lembro-me quando a Leonor, a Carla começa a ter de manhã a impressão que estava a começar a ter contrações, e eu achei... Isso agora vem à memória. Achei que aquilo ia demorar muito tempo e disse, estava a trabalhar em Lisboa, olha, eu vou arrancar, e quando cheguei a Lisboa, passado 45 minutos, uma hora, a Carla liga-me, eu vou a caminho do hospital, João vai nascer. E isso foi um erro, devia ter ficado ao lado dela. Aprendeste isso? Aprendi que a família tem que estar muitas vezes em primeiro lugar. Já temos 3 filhos, não vão haver mais contrações, espero eu, mas aprendi que é muito importante estar ao lado nos momentos importantes. Uma pergunta íntima: se estás em reunião, se a Carla telefona, paras o que estás a fazer e atendes a Carla? Tenho a tendência de, às vezes, atender, depende da reunião. Quando não consigo atender, é urgente, envio-lhe uma mensagem urgente, e se for urgente, interrompo, porque pode ser alguma coisa com os nossos filhos. Eu sei, eu percebo que pergunto isso porque com o valor que estás a dar e a gradação em termos de família, eu imagino que tu olhes para isso com um sentimento agora diferente do que muita gente olha, porque... Muito bem. A última vez que mudaste a opinião, qual foi? Todos os dias. Eu mudo a opinião com muita facilidade, portanto, não sou teimoso, não sou obstinado. Quando me conseguem mostrar que não tenho razão, e eu trabalho muito em equipa, detesto estar sozinho, não consigo trabalhar sozinho, o meu gabinete de apoio sabe disso, os meus vereadores sabem disso, só com trabalho de equipa é que se consegue, de facto, bons resultados. Almoças sempre acompanhado todos os dias? Nunca almoço sozinho, ninguém me vai ver almoçar sozinho, não sou capaz de estar sozinho, gosto de conversar, aproveito muito os almoços para trabalhar, porque de facto o tempo é escasso, e convido sempre pessoas para resolver alguns assuntos, e portanto, não digo todos os dias mudo a opinião, mas sempre que me é colocado um assunto que eu acho que me fazem ver que não estava a ter a melhor ideia ou razão, mudo com bastante facilidade, e quem trabalha comigo sabe disso. Se pudesses almoçar com uma pessoa de Santarém, ligada à região, que pode estar entre nós ou não está entre nós já, mas podia estar com essa pessoa, sim, partido, ou pode estar entre nós, adorava como tu ter conhecido e possas almoçar com essa pessoa nessa tua ordem de ideias, okay, e pudesses almoçar com ela e falar com ela. Eu gostava muito de ter conhecido o Salgueiro Maia. É um símbolo maior do nosso concelho, que tem que todos os anos ser lembrado com a honra que ele merece. Eu vou dizer aqui uma coisa em primeira mão.
espero não estar aqui mas pronto, olha, estamos aqui à vontade, atribuímos e vamos diligenciar no sentido de atribuir a chave de ouro ao Dr. Veríssimo Serrão. E eu, quando propus essa decisão, não o comuniquei a ninguém, estou a dizê-lo aqui. Se tiver a oportunidade de continuar esta caminhada no próximo 25 de Abril, e se for possível depois tramitar, porque isto obedece a vários procedimentos, também devemos, a título póstumo, entregar a chave de ouro da cidade a este que foi o capitão maior das nossas vidas, que nos trouxe a palavra mais importante, porque se não fosse ele nós não podíamos estar aqui os três, se não fosse ele não podíamos pensar, decidir. Ele trouxe-nos a palavra muito importante, que é a liberdade. Símbolo, sim, ele é um símbolo. Sim, gostava de o ter conhecido, muita gente de Santarém o conheceu. Até porque ele representa pessoas, não esqueças, Pipa, que eu percebo, ele representa, porque vês a personagem em si, e é bom dizer isso sempre, por vários motivos, perceber também, tu também o conheceste. É uma referência e já li muita... Ele era meu vizinho. Ok, eu já li muita coisa, obviamente, sobre ele. Representa um valor, representa a coragem, porque ele era muito jovem quando decidiu rumar a Lisboa e enfrentar 40 anos de um Estado que estava ali agarrado ao lugar, e ele representa aquilo que eu também defendo, que é a rotatividade de quem lidera, aqueles que se querem eternizar nos lugares, e até muitas vezes contornam as próprias leis que são emanadas pela Assembleia da República, que impõem limites de mandatos. Mas deixa-me aqui tentar contornar a lei e vou ali ao Conselho Vizinho. Felizmente há 8 autarcas no país que o fazem. 4 da CDU, 4 do Partido Socialista. Curioso. O Salgueiro Maia, quando foi a Lisboa, era também contra essa manutenção do poder, daqueles que se querem eternizar na política e fazer da política a sua profissão. Muito bem. Qual é a música da tua vida? Há música? Há uma música... Bem, da minha vida... Aquela que... Da minha vida, a primeira memória, a primeira que me vem à cabeça está muito relacionada com a Carla e com o nosso namoro dos 15 anos, que é o João Pedro Paes. Qual delas? Temos duas. Ninguém é de ninguém. Essa é uma delas. Mas mais atualmente gosto muito também do Viva lá a Vida dos Coldplay. Mas escolhi o João Pedro Paes. Que bom, que bom. Muito bem. Feira Nacional da Agricultura ou Feira Nacional da Gastronomia? João Pedro Paes, Ninguém é de Ninguém, e a outra música que nós gostávamos muito de ouvir, que agora estou a tentar não lembrar, mas já me vou lembrar. Tá, mas que era uma excelente música dele, que já me vou lembrar do nome. Qual foi? Não há ninguém como tu. Não é tu, Marco, é tu, Carla. Mas para ninguém como eu, também não há. Ninguém como tu também. É verdade. Mas qual é que é das duas? Então, tens de escolher uma. Não há ninguém como tu. Muito bem. Do João Pedro Paes. Qual é a feira que preferes? Nacional da Agricultura ou Nacional da Gastronomia? Eu não consigo distinguir nenhum, ou melhor, são as duas muito importantes. Uma representa aquilo que Santarém é, o coração da agricultura do nosso país, e é um símbolo e uma marca da nossa região e do nosso concelho, até porque a Feira Nacional da Agricultura e Feira do Ribatejo tem as nossas tradições, o cavalo, o campino, a festa brava, da qual eu também defendo. Marcou-nos a infância, a infância não é? Muito. E a Feira da Gastronomia está em volta de uma estratégia que é fundamental para a nossa economia local. Santarém, capital nacional da gastronomia, é uma feira, é o primeiro festival gastronómico do país, e portanto eu gosto muito das duas, não consigo distingui-las, e as duas são muito importantes para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. O local da cidade onde gostas de beber um café com calma? Bem, com calma, se calhar eu só no meu gabinete quando estou sozinho, mas gosto muito da nossa biju, com um bom pampilho, mas felizmente, e às vezes a memória trai-nos, hoje felizmente tem muitos locais com esplanada, mas se a nossa memória for lá atrás, aquela cidade cinzenta, sem vida, sem esplanada, sem alma, já não existe. Hoje há muitas respostas a esse nível. Nas esplanadas, na restauração, temos muitos e bons restaurantes, mas o nosso cafezinho com um pampilho, o mini, porque o outro não ajuda aqui depois à parte mais calórica. Um bom café na Biju é sempre bom. Se convidasses alguém de fora e tivesses que levar a algum restaurante da cidade, a que restaurante levarias? Isso não é... Pergunta não é, porque depende da pessoa que eu convidar. Lá está, certo. Porque Santarém tem tantos e tão bons, que se eu trouxer alguém que queira ir à tradição e à nossa identidade, levava ao Quinzena. Se ele gostar muito de marisco, levava ao Chapa 7. Se ele gosta de um bom restaurante italiano, levava ao Massa. Hoje temos muitos e bons. Se ele quiser provar aquilo que é outro símbolo do nosso concelho, que é o nosso embaixador da gastronomia, o Rodrigo Castelo, irmos ao balcão.
Se ele quiser um bom frango, e como eu que adoro um bom frango grelhado, vai ao Melro, ou vai ali às churrasqueiras de São Domingos ou Alecrim. Temos muitos e bons e com várias variedades. Como vês, a grelha não foi a primeira resposta. Eu disse, não ia ser. O Sr. Teixeira. O Sr. Teixeira está-me sempre a ralhar, é meu pai, ralha muito e está sempre a citar aquele ditado que santos na casa não fazem milagres. É verdade. O Santarém tem 100 de restaurantes, se englobarmos as freguesias todas. E eu gosto muito de ir comer aos nossos restaurantes, mas para ir a todos, eu gosto de ir a todos e gosto de estar com todos. E portanto, às vezes a família fica sempre para trás. O que eu penalizo mais mas é normal. A tradição escalabitana que não dispensas? A Festa Brava. A Festa Brava é um dos nossos símbolos, o touro, o cavalo, o campino, o forcado. Também esteve quase a morrer. A nossa memória não nos pode atraiçoar a esse nível. Curiosamente, todos esses que representam uma cidade cinzenta, onde a Festa Brava também estava a falecer, eles permanecem basicamente na tentativa de voltar. E, portanto, hoje, o investimento público também tem que estar nessa índole, nessa natureza. Nós somos afirmadamente e com orgulho um concelho onde aposta e gosta e vive a Festa Brava. Faz parte da nossa raiz, da nossa identidade, e não é por acaso que a praça maior do país e a segunda, se a memória não me atraiçoe da Europa, enche nas 3 corridas que fazemos praticamente. E isso é porque gostamos de receber quem nos visita, com todo o impacto que isso representa para a nossa economia local, mas é também resultado daquilo que os escalabitanos gostam, que é de ver o touro, o cavalo, a Festa Brava em si, o campino, os símbolos todos que eu referi, como o próprio forcado. De facto, essa tradição não dispensa. Se tivesses que escolher uma imagem de Santarém para fazer um postal ilustrado, que imagem seria? Eu estive neste mandato pelo turismo. Fizemos 7 novos postais turísticos. Então passa a resposta fácil agora. E vem-me um à memória dos 7. Há um que tem os top 10 de Santarém e ilustra as nossas potencialidades. Olha, tem a imagem gastronómica, tem o nosso mercado municipal, tem a Torre das Cabaças, tem o Convento de São Francisco, tem a Igreja do Santíssimo Milagre, a Igreja da Graça, o Complexo Aquático. Se calhar escolhi esse postal porque ilustra um conjunto, mas eu gosto muito do nosso mercado municipal e ter estado como presidente na sua abertura está longe de estar como nós vamos colocá-lo já no ano que vem, com a nossa empresa municipal de Viver Santarém, o Dr. Carlos Coutinho. Estamos a criar já muitas dinâmicas para que todas aquelas lojas estejam abertas, mas é um símbolo também do nosso território e é uma âncora de fixação de pessoas para o nosso centro histórico. E é um bom postal. O nosso mercado é o mais bonito do nosso país e eu digo isto com factualidade porque conheço todos. E se Santarém fosse uma música, qual seria? Há várias músicas fortes, mas olha, o Viva lá a Vida dos Goldplay podia ser uma escolha, porque Santarém é isto também. Santarém é um palco de festa, de cultura do nosso país. O Planalto de Santarém tem que ser visto, e o Concelho, como um palco de festa, de alegria e de vivência, de vida. E é isso que estamos a trabalhar e a construir. Nós, com orgulho, dizemos que investimos nos grandes eventos, porque isso faz parte de um território que se queira desenvolvido, que se queira focado no futuro. A festa, a cultura faz parte da identidade de um território, faz parte da identidade de uma comunidade. E, portanto, nada melhor do que dizer viva a vida e viva uma Santarém vibrante, que é aquilo que nós desejamos. João, Santarém bem te quer porque sou genuinamente apaixonado por este concelho e só quem de facto vive todos os dias no nosso concelho, só quem o ama, o pode ter a legítima ambição de o transformar. E eu tenho essa ambição, com felicidade de já estar a transformá-lo e desse reforço de transformação ir crescer nos próximos tempos. E disso ninguém tem dúvida. O amor faz mudar o mundo, é verdade. O amor é amor. Isso tudo se resume amor. Para finalizar, Pampilho, Celeste ou Arrepiado? Pampilho, sem dúvida. São os 3 muito bons, mas eu sou fã do Pampilho e vou comer. Não sei se isto era só para enfeitar. E vamos fechar a comer. Mas são os 3 muito bons. João, muito obrigado. Obrigado, eu. João, obrigado. Foi rápido. Foi gosto. Foi uma horinha, nós ficamos uma horinha, conseguimos. Tu ajudaste imenso, a conversa fluiu. Ficamos muito felizes por teres aberto um pouco aqui, despido um pouco. Também sou bem. A tua roupa de político e de Presidente de Câmara. Atualmente estarás como candidato, desejamos-te toda a sorte do mundo, como é óbvio. E pronto, e vamos agora brindar o fecho de conversa com os doces. Eu vou para o Celeste. E parabéns pela vossa iniciativa. Obrigado, João. Diz-lhes que o acaso é mesmo